Alô, minha galerinha do terceiro ano. Tia Claudinha está aqui para mais uma aula e hoje nós vamos mergulhar na palavra confiança. Eu quero que a confiança venha crescer no seu coração. Confiança é confiança. Saber que alguém é leal a você, saber que alguém é fiel a você, saber que você pode entregar tudo para essa pessoa que você confia. Eu quero te dizer uma coisa: o ser humano, ele até pode falhar quando a gente confia muito nele, mas o Senhor, ele não falha. Ele nos protege, ele nos abençoa, ele nos direciona e ele nos livra do perigo. E pensando na palavra confiança, eu lembrei do texto que o salmista fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por exemplo, se uma mãe entregar um filho para Deus, ela não pode entregar e ficar segurando embaixo. Ela tem que entregar, ó, e soltar na mão de Deus. Saber que Deus vai cuidar dele da melhor forma possível. E isso é saber que quando esse filho está distante, quando ele está fazendo qualquer outra coisa, o que acontece? Ele está protegido por Deus, porque essa mãe confiou esse filhinho aos cuidados de Deus. Desculpa. E pensando nisso, a tia Claudinha lembrou de uma história muito legal. Olha só, Jesus estava num barco, indo com alguns discípulos ali pelo mar da Galileia. De repente, veio algo acontecer que eles não estavam acostumados. Sabe o que aconteceu? Veio um vento tão forte, levantou uma tempestade de vento, que as ondas do mar se levantavam e invadiram o barco. E os discípulos sabiam que o barco ia naufragar. Eles nunca tinham vivido algo como isso. E o que aconteceu? Os discípulos começaram a chamar Jesus. E Jesus estava no barco com eles. Sabe fazendo o quê? Dormindo, descansando. Eu tenho certeza que ele estava sabendo tudo o que estava acontecendo. E ele queria mesmo era ver se os discípulos acreditavam nele, confiavam nele, acreditavam que aonde Jesus estava, o mal tinha que sair, a diferença aconteceria. Eu penso desse jeito, que Jesus estava com o controle de tudo em suas mãos. E ele continua ali quietinho na proa daquele barco. De repente, um dos discípulos eles ficaram tão apavorados que foram chamar Jesus. E Jesus, gente, estava com a cabecinha em um travesseiro, descansando, como se nada estivesse acontecendo. Jesus tranquilão, dormindo no barquinho. Só que a Bíblia está escrito lá no Evangelho de Marcos, que Jesus estava com a cabeça num travesseiro. E a tia Claudinha foi refletir sobre isso. Agora me responde aí, no seu pensamento. Barco é lugar de ter travesseiro, gente? Naquela época, não. Hoje, o barco tem tudo, navios, iates, tem tudo. Mas naquela época, os barcos eram de pescaria, era para trabalho. Então, não tinha travesseirinho nenhum ali para descansar. Não tinha. Não era lugar de descanso. Mas Jesus estava descansando para ver o que ia acontecer. Até onde ia a confiança dos seus discípulos. E eles, nervosos, assustados, apavorados, chegaram perto de Jesus e falaram: Mestre, mestre, o senhor não se preocupa? Nós vamos naufragar. E Jesus levantou, olhou para os discípulos e perguntou para eles onde estava a fé deles. E sabe o que aconteceu? Jesus olhou assim e falou: Mar, vento, aquieta. Tudo parou. Está escrito lá na Bíblia. Acalmou. Jesus acalmou aquela tempestade com uma ordem. Mas ele só dá ordem para quem confia nele. Porque se não confiar, para que ele vai dar ordem? Como é que ele vai fazer um milagre se ninguém confia nele? Precisou acontecer aquela tempestade
para os discípulos acreditarem que Jesus poderia acalmar. E hoje, tia Claudinha trouxe essa aula sobre confiança para você saber que nós estamos vivendo esse momento muito difícil sobre pandemia, coronavírus, essas coisas todas que nós estamos ouvindo, vivendo e tendo notícias de situações dentro dessa pandemia. Mas o Senhor está chamando tia Claudinha e vocês, meus queridos alunos, a descansar, a confiar, a entregar para Deus, sabendo que Ele tem a solução para tudo. Então, vamos praticar isso essa semana, confiar mais, entregar mais, descansar mais, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que logo, logo, essa tempestade chamada coronavírus, pandemia, Covid-19, vai sumir pela ordem da boca de Deus. Eu acredito assim. Você acredita assim? Então descanse, confie. Até a próxima aula, com muita fé e confiança em Deus no seu coração. Beijo da tia Claudinha. Até a próxima, ok?